pode gastar até muito tempo. Você pode gastar, às vezes, num assunto, semanas, meses, e nós temos relatos da história da humanidade de homens que levaram anos estudando um tema da Bíblia. E eu achei interessante que a lição fala assim, e às vezes por você procurar essa resposta para esse tema, você descubra outras respostas. Não. Às vezes, quando um filho chega, quem tem filho aqui? Então, Tiago não vai entender ainda. Às vezes chega um filho e faz alguma pergunta para você, e você explica para ele de acordo com o nível de entendimento dele, não é isso? Gleiser, o Juan chega e faz uma pergunta, você vai dar uma explicação de adulto? Não tem como. Então, quando nós procuramos nos achegar a Deus, ele nos explica de acordo com a nossa finitude. E às vezes alguns falam assim, mas eu quero saber. A Bíblia e o Espírito de Profecia fala que nós passaremos a eternidade aprendendo. Fala, Jô. Ô, Jô, você tá bonito com esse óculos, personagem. Sim. Isso entra na questão da humildade. Porque quando você busca dar explicações de talvez temas que você não domina, você parte do pressuposto da sua opinião. E quando alguém vier pregar, ou alguém vier estudar a palavra ou compartilhar uma lição, essa pessoa nunca pode falar da sua opinião. Entende? Eu não acho. É o que a Bíblia diz. Quando uma pessoa chega e diz, a Bíblia diz isso, não é a opinião dele. É o que Deus quis dizer. Então nós precisamos observar isso. Porque muitas vezes há pregadores que dão interpretações, pregam bonito, falam bonito, de interpretações pessoais. E que às vezes não é aquilo que a Bíblia diz. Internet é uma beleza, né, irmãos? A internet é um campo fértil para a loucura. A internet, ela é uma plantação de loucos. Por quê? Porque cada um dá a sua opinião, e se a opinião dele é bonita, eu acho que tem fundamento isso que ele falou. Eu não sei a verdade, eu não estou fundamentado na Bíblia, e o que aquele pregador, mas ele fala tão bem, olha quantas pessoas que acompanham, olha que... E você fica olhando coisas, em vez de se aprofundar na palavra. Abordagem, para nós encerrarmos, irmãos, abordagem bíblica com o espírito de oração. O pai, ele sempre fala com o filho de maneira sincera. Deus nunca usou de contrafação,
Deus nunca usou de meia-verdades com o ser humano. Ou ele revelava o que tinha para ser revelado, ou ele falava assim, como falou para o apóstolo, isso aí é para muitos dias, não te interessa. Quando nós oramos, nós buscamos a resposta daquele que inspirou o livro. Você nunca deve estudar a Bíblia sem estar com espírito de oração. Porque é dessa forma que Deus vai tocar o seu coração para Ele explicar aquilo que é necessário para você. Não fique angustiado se você não souber algumas coisas, porque ninguém sabe tudo. Ninguém nunca saberá tudo. Nós vamos precisar de uma eternidade para entender os mistérios que a Bíblia diz. O maior mistério que o ser humano tem em mente, aqueles que acreditam na Bíblia, como o mal surgiu no céu. Como pode um anjo que ficava ao lado de Deus, que servia a Trindade, ele mais 3 arcanjos, eles serviam a Trindade, como é que pode ter surgido o mal no coração dele? Deus não revela isso. Nós teremos uma eternidade para saber. Que Deus abençoe a cada um de nós no estudo da lição, no estudo da Bíblia, que nós possamos ser fiéis a Deus, naquilo que Ele nos revela. Que nós não criemos teorias novas, porque não há teoria nova. A única coisa que há é o que está escrito aqui. Que Deus abençoe cada um de nós. Assim como nós estamos, nós vamos já orar pelo término dessa recapitulação da lição e também pelos dízimos e ofertas. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque de maneira tão impressionante o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem cuidado da humanidade, o Senhor tem guiado os passos de um mundo caído para se reencontrar contigo. Agradecemos pela oportunidade que nós temos de poder conhecer o Teu Santo Evangelho. Há tantas pessoas nesse mundo, Pai, que não sabem, não te conhecem. E quando conhecem, conhecem de uma maneira deturpada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor alcançou a cada um de nós que estamos aqui para que nós pudéssemos ter a oportunidade de primeiro nos salvar e também de salvar a outros, levar a mensagem do advento, as boas novas, a esperança da volta de Jesus. Agradecemos porque o Senhor está conosco. Também de maneira especial agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Nós tivemos um período afastado daqui do Teu lar, mas a casa de cada um de nós, Senhor, foi também a Tua casa. Abençoe, Pai, cada um de nós aqui no nosso sustento e principalmente na saúde. Estamos felizes porque pudemos estudar, compartilhar da Tua palavra nesses momentos e poderemos continuar aqui te louvando e bendizendo o Teu santo nome. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja também com os doadores, os ofertantes, que cada um de nós possamos ter o pão de cada dia, o sustento, para não só também te louvar dessa maneira, mas também podemos abençoar a outros nessa terra. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Provai e vede. História de hoje: esperança para Jesus. A crise política e econômica na Venezuela tem transformado o país num verdadeiro caos social. Seus habitantes, sem moradia, emprego e passando fome, atravessam a fronteira em direção a outros países à procura de melhores condições de vida. Grande parte dos imigrantes que chegam ao Brasil se dirigem até a cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Ali recebem um atendimento emergencial, alimentação, abrigo e documentação promovidos pela ONU, ADRA e outras organizações. Em seguida, aqueles que podem saem em busca de trabalho pelas ruas da cidade. Por todos os lados, os refugiados estão pedindo ajuda da população local. Hola, buenas tardes, amigo. Yo vengo llegando de la Venezuela para ver si el señor me puede ayudar con algún trabajo,
algo ahí para hacer. Pero yo sé limpiar montes, sé pintar casa, cualquier cosa que usted no tenga ahí que hacer en su casa, ahí me puede... Quer trabalhar mesmo? Quiero trabajar. Eu tenho uma panificadora, eu tô indo para lá e você vai trabalhar um dia comigo, tá bom? No, está bien, amigo, vamos, no hay problema no. Muchas gracias. Antes de indicar que trabalho deveria ser feito, João Lopes pediu a ele que contasse um pouco da sua história. Ele disse que havia deixado seu país em busca de um futuro melhor para ele e sua esposa. Formado em engenharia mecânica, Ramon trabalhava em 3 empregos, mas o que ganhava só dava para comer durante 15 dias. Após entrar legalmente no Brasil, pela cidade de Pacaraima, na divisa entre os 2 países, ele não teve outra opção senão andar a pé 212 quilômetros até Boa Vista. Durante os primeiros quilômetros de caminhada, sua mente se concentrava no enorme desconhecido à sua frente. Tentar a vida numa terra estranha, sem falar o idioma daquele país, conviver com pessoas de costumes diferentes, encontrar trabalho, moradia. Sem dinheiro e sem perspectivas, Ramon caminhava dia e noite, carregando apenas uma maleta que se arrastava pelo caminho. As estradas pareciam não ter fim, mas sua coragem e determinação eram muito maiores. Nos últimos quilômetros, uma placa indicava que aquela jornada tão desafiadora estava prestes a terminar. Chegando à capital, ele recebeu as primeiras orientações, o lugar para dormir, e no início de cada noite ele participava de uma refeição preparada pela equipe do projeto Alimentando a Esperança, organizado pela ADRA. João Lopes lhe mostrou o que devia fazer durante aquele único dia de trabalho. Mas ao final do dia, João, percebendo que o rapaz era um bom trabalhador, decidiu lhe dar a oportunidade de mais 5 dias de serviço. Para chegar à padaria, Ramon saía do abrigo às 4 da madrugada e andava a pé 14 quilômetros. Além de cuidar da limpeza, ele também aprendeu a fazer pão, se identificando bastante com a nova profissão. Depois de 30 dias trabalhados, João pagou pelos seus serviços e lhe deu as chaves da padaria, para que ele fosse o novo administrador. Além de acompanhá-lo nessa nova jornada, João Lopes e uma equipe da ADRA o levaram para conhecer a Igreja Adventista. Ele foi bem recebido pelos irmãos, participou dos louvores, fez orações, ouviu atentamente o sermão e aceitou o apelo do pastor para conhecer mais sobre a palavra de Deus. A ADRA promove ações comunitárias em todo o mundo. Na América do Sul, ela apoia mais de 350 mil imigrantes e refugiados a cada ano, recebendo-os, hospedando-os e alimentando-os e garantindo uma melhor condição sanitária, higiene pessoal e acesso à água potável. Serviço de proteção, apoio psicológico, nutricional, saúde básica, cursos de idiomas e acesso a informações e documentos migratórios também são oferecidos pela ADRA. Para conhecer mais, acesse adraamericadosul.org. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Só um comunicado aos irmãos. Os diáconos estarão passando a salva e, diferente, somente ele passará, ninguém pega na salva, tá bom? Ele vai passar e cada um faz o seu donativo, tá ok? Aos teus pés, minha gratidão, meu louvor
meus talentos, minha oração, minha fé, meus dons. Graças a Deus, tudo vem de ti, Jesus mantenedor. Vem a ti, meu viver, meu coração, devolver o que pertence a ti, Senhor. Mesmo sem eu merecer, peço a Deus o teu perdão, tua paz, o teu amor e salvação. E a historinha que será passada, as crianças ficam no lugar onde estão, tá bom? Não serão locomovidas para frente, tá bom? Obrigado. Feliz sábado para você. Que coisa gostosa, né? A gente poder começar esse sábado cantando, louvando a Deus e dirigindo a Ele as nossas preces, aquele teu desejo tão grande que tem dentro do seu coração. Deus é o nosso Criador, Ele nos mantém e também nos deu, galerinha, algumas pessoas muito especiais que cuidam da gente. Você sabe quem é que eu tô falando? Sabe? Ah, muito bem! Se você falou que são o papai e a mamãe, parabéns! Deus nos deu liberdade. Liberdade é muito bom, não é verdade? Quando Deus criou os animais são seres irracionais, que logo que nasce, o bichinho já sai andando, já sai fazendo tudo sozinho. Mas nós, seres humanos, tudo é diferente. Quando a gente nasce, a gente não tem como já sair andando, não é verdade? A gente tem que ser carregado pela mamãe ou pelo papai. Para começar, a gente está ligado pelo cordão umbilical da mamãe, que é cortado. Aí sim você vai viver uma nova vida. Deus fez tudo perfeito. E eu quero ilustrar isso de uma forma interessante. Tenho certeza que você vai gostar. Aqui eu tenho uma pipa. Olha só que pipa bonita que trouxeram aqui para mim. Já brinquei muito de soltar pipa com os meus filhos, porque eu só tenho filho homem, né? E é interessante aqui a pipa. A liberdade da pipa está onde, você sabe? Primeiro de tudo, ela é amarrada por uma linha. Aqui tem a linha da pipa, certo? E essa linha dá liberdade para ela, desde que tenha uma pessoa segurando essa pipa e soltando a linha aos poucos para que ela possa voar, voar, voar. Não é mesmo? Mas só que a pipa depende de alguém. Depende de quem? Depende dessa pessoa que está segurando a pipa no ar. E se essa pessoa não estiver segurando, o que vai acontecer com a pipa? Ela vai embora, se perder pelo mato, pelo céu, que você nunca mais vai achar. Não é verdade? Assim também somos nós. Nós dependemos do papai, da mamãe, para nos proteger, para cuidar da gente. É um pouco chato assim, né? Às vezes você está no meio da brincadeira, a mamãe fala: Francisco, é hora de tomar banho. A gente fica tão bravo, não é mesmo? Ou é hora de dormir. Mas eles estão aí para cuidar, para nos proteger,
para mostrar para a gente o que é melhor para a nossa vida. É verdade. Por isso, você precisa estar sempre pertinho do papai e da mamãe, contar tudo para eles, porque eles são os nossos melhores amigos. Aqui também tem uma lição para os pais. Papai, mamãe precisam também soltar um pouquinho da linha. Quando seus filhos já sabem colocar um sapato sozinho, arrumar uma cama, ajudar em muitas coisas dentro de casa, vai dando linha aos poucos, que eles também precisam ganhar independência. E com certeza eles vão ser bem ajudados por vocês. Na minha Bíblia e na sua Bíblia também, tem um versinho no livro de João, no capítulo 3, que fala o seguinte: o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Você sabe de onde vem o vento ou para onde ele vai? A pipa também não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Só que uma pessoa está segurando essa pipa. Nós dependemos do papai e da mamãe, assim como a pipa depende da pessoa que está segurando a linha. E nós dependemos de Deus, é quem nos guia o tempo todo pelo caminho certo. Que Jesus te abençoe a cada dia, a sempre depender dele em todos os momentos. Tá certo? Um grande sábado para você, que Deus te abençoe. E a gente tem um encontro no próximo Feliz Sábado. Muito bem. Que legal. Um feliz sábado a todos, né? Que de uma maneira especial Deus continue a cuidar de cada um. É uma alegria poder ver os irmãos em pleno sábado. E Deus, assim, Ele é extraordinário, né? A gente fica tão feliz em poder se reunir e ver os irmãos na igreja. Ainda que numa circunstância um tanto diferente, porém necessário, né? Porém necessário. Eu até queria só dar uma reafirmada, aproveitando que a gente tem alguns minutinhos aqui. Esse é o novo normal. Esse é o novo normal. Ninguém sabe de nada, o governo não sabe nada, nós não sabemos de nada. As expectativas aí é que nos próximos 2 anos a vida, pelo menos, será nesse ritmo, nessa confusão toda. E uma coisa as pessoas estão vendo, que a vida não está sendo mais a mesma, né, como antes. Os relacionamentos, o cotidiano da vida, e a igreja também está nessa realidade. E aí a gente pede aí, desde já agradece a compreensão dos irmãos por esses longo período que a gente teve a igreja fechada, por uma questão de lei, né, de decretos, e a igreja ela segue, se obedece, desde que não vai contra a palavra de Deus, ela segue, obedece. A gente, né, entendeu isso aí. Mas assim, o que a gente pede de vocês é que a gente possa realmente cumprir esses protocolos para que não venha ter prejuízo para o pastor, para a igreja, para a administração, para você mesmo. Porque igreja normalmente é mais fiscalizada do que qualquer outro órgão. Então, por exemplo, quando tiver que vir ali, é chato, mas olha, vai ter que fazer aquilo que foi feito hoje ali, entendeu? Limpar o pé, gel, ali o termômetro, tá bom? Eu pediria a vocês assim, a gente tentar ao máximo evitar de ir ao banheiro, tenta assim, trazer água de casa. Nós vamos tentar enxugar a programação em todos os sábados que a gente estiver aqui em 1 hora, tá? E a tendência dos cultos, tá bom, é ser enxuto mesmo. Não sei por quanto tempo, mas vai ser assim, do jeito que vocês estão vendo hoje aqui. Então a gente pede bastante a compreensão de vocês nesse sentido, para que tudo funcione bem, né? Você que tem de repente um idoso em casa, irmão da igreja, procure explicá-lo. Às vezes tem irmãos que estão agoniados, e dá agonia mesmo, para a gente fica agoniado, né? A pessoa acostumada a vida inteira a vir à igreja e está em casa. Então, você puder fazer isso, eu agradeceria muito, de uma maneira especial, a gente, assim, até cuidar. Eu tenho pedido aí aos anciãos para a gente estar ligando, nós temos ligado para os irmãos. Mas você que é membro de igreja, ligue para o irmão, tá? Ligue para o irmão, porque você também é um discípulo. E essa pandemia não teve jeito. Ela despertou aí uma coisa, a igreja vem falando, por exemplo, de discipulado já tem muito tempo.
A igreja vem falando de pequeno grupo tem muito tempo. É claro que pequeno grupo, às vezes, tem assim, a igreja errou muito nisso, existem várias visões diferentes de pequeno grupo, mas a igreja ela tem um norte, um modelo, e a gente precisa seguir o modelo que a igreja orienta para a gente, correto? E a gente precisa entrar nessa questão do pequeno grupo. Por quê? Porque vai chegar um tempo que não vai ter jeito de a gente se reunir. Quando chegar aí no contexto do tempo do fim, nós sabemos que igrejas serão fechadas, né? E a gente precisa se adaptar a essa realidade, tá bom? Então, assim, o que eu quero dizer para você é que nós aprendemos aí com essa pandemia, a gente vê o seguinte, o contexto do pequeno grupo ele é importante, mas o contexto da congregação ela é indispensável. Você pode olhar. Por quê? Porque a gente sente a necessidade de estar aqui, tá? E aí eu vou pedir a vocês uma outra coisa. Tanto na chegada quanto na saída, nós vamos ter que evitar os abraços, os beijos, tá bom? Oi, gente, aquele toque. Infelizmente, olha que realidade o pecado é capaz de fazer, né? O pecado é terrível, causou essa separação entre nós. Isso é terrível. E aí também, assim, ó, vocês puderem respeitar essa questão dos bancos, será fundamental para funcionar tudo bem, tá bom? Muito bem, eu já falei demais, está dentro daquilo que a gente mencionou. Eu quero que você abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Eu vou pedir perdão aí ao Robson, na realidade eu dei uma mudada aqui na 1 João. Separado, tá, gente? Assim, a gente está tentando fazer isso também para evitar, né, e seguir aí as recomendações dos protocolos, ok? Muito bem. E o que a gente vai precisar muito é dos irmãos. Hoje a gente agradece aqui ao sargento, nos ajudou ali na recepção, a gente agradece os anciãos, a Nice, né, a Viviane na área da comunicação. Então a gente, assim, vai precisar dos irmãos para nos ajudar nessa questão da recepção, tá bom? Primeira carta de João, capítulo 2, espero que vocês achem aí, encontrem. 1 João, ou primeira epístola, né, de João, capítulo 2, versículos 15 até o 17. O objetivo principal dessa epístola, só dar aqui uma breve introdução para vocês, é o conselho pastoral de João. Então, como pastor, a gente gostaria de dar um conselho pastoral nessa manhã do que João falou para mim e para você, tá? Essa carta, ela é fundamentada no amor e na exortação. A epístola quer que os seus filhos espirituais estejam preparados para viver uma vida cristã. Então, João está preocupado que você e eu vivamos uma vida cristã. A princípio ele falou lá para o pessoal da Ásia Menor, só que essa aplicação nós podemos fazer hoje aqui, tá? E é interessante que havia em João uma clara preocupação com a heresia, especialmente os gnósticos, proto-gnosticismo que estava surgindo, que negava a natureza humana de Jesus. E dentre as preocupações de João também estava o serintianismo. O que era o serintianismo? Foi um movimento iniciado por um cara chamado Cerinto. E o que ele fez? Ele até o Egito, esse cristão, e lá ele teve umas ideias do mundo egípcio, em que Jesus era filho de Maria, porém o Cristo, o ungido, o Messias, né, ele só se manifestou em Jesus no contexto do batismo e antes da crucificação. E essas coisas, João vai pesado para os irmãos e fala o seguinte: olha, vocês cuidado, porque o anticristo, aí ele chama isso de anticristo até. Nós vamos compreender isso se você pegar o contexto dessa passagem, tanto a partir do verso 12, como os versos 18, ele vai carinhosamente chamando de filhinhos e ele vai advertindo acerca do anticristo nesse contexto, tá bom? Mas vamos então fazer aqui a leitura. Senhor, abençoe o texto sagrado, que de uma maneira especial o Senhor esteja conosco,
nos ajudando a compreender esta passagem e a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Abençoe o teu povo, abençoe os nossos queridos irmãos. Hoje, por exemplo, é o dia dos anciãos. Nós queremos aqui agradecer ao Senhor pela existência do ancião. Aqui temos o irmão João, que o Senhor Deus abençoe a ele, abençoe a sua esposa, seus filhos. Temos o Joel, que o Senhor abençoe a ele, a sua família. O Josevaldo, Senhor Deus, que o Senhor continue a cuidar dele e da sua família. Temos o Robson, que o Senhor especialmente cuide dele, da Thaisa, das crianças. Temos também o Antônio Carlos, que o Senhor cuide dele, da irmã Ioneco. E temos também, Senhor Deus, o Marcos João. Abençoe a ele, a sua esposa, suas filhas, seus netos. E que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida da igreja. Obrigado pela existência desses líderes. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá então. A Bíblia diz assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Então, o título da nossa mensagem é Não Ameis o Mundo. E nós não devemos amar o mundo por duas razões. E eu quero destacar essas duas razões com vocês hoje. Primeiro, a impossibilidade de amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Essa é uma das razões que a gente não deve amar o mundo. A segunda razão é que o mundo, ele é impermanente. Ele vai acabar. Esse mundo vai ser desfeito. Então, se você e eu amarmos o mundo, nós estamos investindo em algo que não tem sucesso nenhum. Tá? Então, isso é muito interessante a gente parar e refletir. E aí, nesse contexto, a impossibilidade de amar o mundo, nós podemos ver aqui, quer ver? O verso 15, a segunda parte do verso, diz assim, ó: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que a palavra mundo significa aqui nesse texto? Isso é muito interessante, a gente precisa saber o que a palavra mundo aqui significa. Por exemplo, será que mundo aqui é o universo? Será que mundo aqui é o planeta Terra? Ou está se referindo ao mundo de pessoas, como João lá em 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Será que está se referindo a isso aqui? Bom, todos esses significados aqui são legítimos, tá bom? De mundo. Mundo planeta, mundo terra, mundo no contexto de João, porque Deus amou o mundo no contexto de pessoas. Mas a palavra aqui transmite um significado muito importante, tá bom? Aqui tem o sentido de mundo organizado hostil a Deus, ou seja, um mundo que é organizado na hostilidade contra Deus. E se você, como brasileiro, parar para pensar um pouco no contexto que a gente está vivendo social e político, você vai ver isso, tá bom? Nitidamente. Isso a gente precisa nem falar aqui detalhes, você vai ver que há uma hostilidade, há uma afronta contra Deus. Família, princípios, não é verdade? A gente nota isso aí. Tá? Então, esse texto especificamente, dentro da exegese do texto, para a gente explicar esse texto, você precisa partir do princípio de que mundo aqui em João, ele está falando no contexto de mundo organizado que é hostil a Deus. E nós estamos vivendo num mundo hostil a Deus, tá? Muito bem. Eu falei para vocês que não ameis o mundo por duas razões. Primeiro, a impossibilidade de amar o mundo e Deus ao mesmo tempo. Então, como é que a gente, se for um mundo hostil, de hostilidade, como é que a gente vai amar esse mundo e como é que a gente vai amar a Deus? Então, é impossível isso. E o segundo ponto, que é a impermanência do mundo. E aí, agora, dentro desse contexto da hostilidade do mundo, Deus vai dar fim a esse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente
fica muito satisfeito em saber que Deus vai dar fim ao mundo. E quem permanecer do lado do mundo não permanecerá em Deus. Não permanecerá em Deus. Tá? No entanto, quando a gente fala assim, mundano, o termo mundano deve ser entendido para além de atividades como dançar, fumar, porque às vezes como cristãos, a gente limita a palavra mundano ao mundo, um indivíduo que dança, um indivíduo que fuma, tá? Um cristão, por exemplo, ele pode se abster dessas coisas e ainda assim amar o mundo. Ó, então o negócio é amplo. A gente precisa olhar esse detalhe aí. Uma outra coisa, se a gente olhar aqui, é interessante que no verso 16, João ele utiliza a palavra concupiscência. Você pode olhar aí, ó. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ele fala isso aqui. A palavra concupiscência ou cobiça. E essa palavra também deve ser entendida além de luxúria sexual. Se a gente for olhar o mundo é cheio de luxúria sexual. O indivíduo que vai para Vegas, ele vai para Vegas para os jogos e ele sabe lá que ele vai... o prazer sexual é totalmente liberado. Se você for ao Rio de Janeiro, se for na Lapa, por exemplo, é uma situação assustadora de mundo, né? Horrível, né? Desse contexto da prostituição. E assim por diante. Só que aqui, o contexto dessa passagem aqui, a palavra inclui, sim, conotação sexual, mas denota qualquer desejo excessivo contrário à vontade de Deus. Não só na questão sexual, mas o desejo excessivo contrário à vontade de Deus, e aí entra aqui, a hostilidade do mundo. Quando você vê, por exemplo, um indivíduo pegar ali a caricatura de Jesus e zombar, por exemplo, né? O indivíduo pega lá no desfile daquelas LGBT e eles fazem lá coisas assustadoras, por exemplo, né? O indivíduo pega aí, ele solta o bandido roubou 50 milhões, o bandido matou milhões de pessoas, ele é solto. Aí, de repente, as ordens são invertidas, ou seja, há um juízo de valor invertido. Isso é uma hostilidade contra Deus. Tá? Isso é concupiscência, isso é pecado também, né? Isso é cobiça. O indivíduo ele é um administrador, mas ele usurpa o dinheiro público das pessoas. Isso é uma cobiça, isso é concupiscência. Sabe, João está alertando aqui os irmãos, ali na Ásia Menor, para fugir dessas coisas mundanas. Olha, não seja hostil a Deus. Mas também fugir do anticristo, que no contexto da passagem se referiam a pessoas que estavam negando a encarnação de Jesus e a divindade de Jesus. E aí, quando nós vimos para os nossos dias, nós estamos aí, nosso tempo já está se esgotando, que aplicação nós podemos fazer? E aí eu queria, fazer no contexto da pandemia, eu até quis mudar essa mensagem, justamente por isso. Vivemos em um mundo organizado e hostil contra Deus, isso é fato. Há uma clara negação da criação, dos que Deus tenha criado o mundo, e dos valores espirituais, isso é fato, né? O mundo tem negado Deus e negado a Cristo. Inclusive, muitos cristãos já têm negado a Cristo, negado a Deus, negado a Bíblia. Então, à semelhança dos dias de João, os filhos de Deus hoje precisam fugir da hostilidade. Hostilidade aqui não é só os black box, não, viu? Os antifas que pegam aí, vai depedrando o patrimônio público e aí, por exemplo, isso já é uma hostilidade. E mais hostilidade ainda é você apoiar aquilo ali como se fosse algo normal. Só que eu e você, dentro desse contexto, nós não precisamos ser antifas para ser hostis contra Deus, não. O fato de nós negarmos a sua palavra, negarmos a sua verdade, negarmos a inspiração de Deus, o que Deus tem para mim e para você, nós estamos sendo hostis com Deus. Nós estamos amando ao mundo. A gente precisa cuidar disso. Amar o mundo não é só usar um brinco, colocar ali alguma coisa nesse sentido. Não vou entrar nesses detalhes aqui de comportamento, não é isso. É que às vezes a mente principal vem assim, isso. Não é só isso.
tá? Sabe, o que você e eu, nós devemos fugir das agressões que assolam o planeta e da negação do Filho de Deus. Cuidemos, irmãos, cuidemos. O imperativo aqui, ó, não ameis o mundo. Isso aqui é um imperativo, isso é uma ordem. João, de forma pastoral, aconselhando e exortando: não ameis o mundo, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Mostra que o mundo não permanecerá. E a pandemia está mostrando para mim e para você isso. O rico morreu, o pobre morreu, o rico está preso, o pobre também em alguns contextos. Muitos depressivos, muitos tiraram a vida, muitos estão com medo, desesperados. Rico, pobre, que seja. O dinheiro não comprou, por exemplo, a vida de ninguém nesse contexto da pandemia. E isso mostra que o mundo não tem sustentação. O mundo está perdido. Estão loucos aí por uma vacina. Eles não sabem o que fazem. A ciência está aí trabalhando como louca. Eles não dão braço a torcer da situação. Tá? E o conselho de João para mim e para você hoje, nesse contexto aqui, avaliando para mim e para você, é que eu e você, meu irmão e minha irmã, devemos perseverar na palavra de Deus, na fidelidade ao Senhor. Amém? Eu sei que você foi fiel, louvado seja Deus, estava em sua casa e hoje está aqui na igreja. Que Deus continue fazendo de você um homem fiel e uma mulher fiel. Que a bênção de Deus recaia sobre você, sobre a sua família, e que de uma maneira especial, você e eu façamos a escolha, simplesmente, de amarmos a Jesus. Amém? Estamos no mundo, vamos andar, nós vamos trabalhar, nós vamos estar onde o pagão está, estaremos na empresa, na escola, né? Mas eu quero só dizer uma coisa para você: Jesus precisa andar no meu coração e no seu coração. E Ele fazendo isso, vocês podem ter certeza de uma coisa: há uma diferença muito grande. Nós trilharemos o caminho do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus faça com que nós compreendamos isso, amemos a Jesus, né? Odiemos o mundo hostil que tenta confrontar o Senhor, mas que nós sejamos o povo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nós iremos agora ouvir uma música e na sequência a gente vai fazer a oração final. Não vai ter? Deu errado. Final. Isso. Amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. Amor de Jesus me liberta do mal, envolve meu ser. Tão bem e tão bom é Jesus, porque ame com sua mão. O amor de Jesus é tão forte de luz, te ilumina as o amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus não fragrância da flor, inunda meu coração. Se a paz
minha vida darei no seu grande amor sem fim. O amor de Jesus, minha vida e meu Redentor da paz. Agora feliz, quero sempre seguir as sendas que satisfaz. Servir a Jesus, meu Senhor. Sempre com devoção, desejo falar e dar desse amor que nos traz adoração. Amém. Obrigado, Deus, porque o seu amor é maravilhoso. E que de maneira especial, Pai, possamos de fato amá-lo de verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos neste mundo, mas não amarmos o mundo, mas amarmos ao Senhor. Por favor, Senhor Deus, derrame as bênçãos sobre cada irmão que aqui está presente. Veio à igreja adorar ao Senhor. Que o Senhor mantenha a fidelidade dos nossos irmãos. Há aqueles que, porventura, não puderam vir em função do grupo de risco, que o Senhor continue a manter a fidelidade deles. E aqueles, ó Deus, que talvez puderam vir e não vieram, ó Espírito Santo, incomode-os, para que de fato eles entreguem a vida ao Senhor. Também pedimos ao Senhor que nessa hostilidade do mundo, há muitas vozes hoje pela internet, muitas delas seduzindo os nossos irmãos, à semelhança do período de João, dos gnósticos, em que João bravamente lutou contra aquelas teorias, aqueles falsos ensinos. Pai, toque no coração especialmente dos líderes, aqueles que já foram até líderes da igreja e que hoje muitas vezes são até inimigos da igreja. E na internet tem assim influenciado e tirado os irmãos, inclusive, de se alimentar do pão da verdade. Por favor, Deus, toque no coração dessas pessoas para que essas pessoas sejam humildes e se arrependam e entrem no propósito do Senhor. E que o Senhor proteja os nossos irmãos, proteja o teu povo, proteja cada um de nós contra essas artimanhas. Não permita que nós sejamos hostis ao Senhor. Não permita que nós sejamos pessoas assim que venhamos duvidar do Senhor, mas que possamos acreditar sempre na palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoe os nossos queridos irmãos aqui de Pirassununga Central, os irmãos ali da Zona Norte. Pedimos também a bênção para os irmãos lá do aeroporto, os irmãos do Cristo Redentor, Santa Rita do Passa Quatro, Descalvado, que de uma maneira especial o Senhor cuide de cada irmão ali. E do nosso distrito vizinho aqui, o pastor Delme, as suas igrejas, no Brasil e no mundo, Senhor Deus. Cuide do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, e que a graça de Jesus esteja no coração de vocês. Um recadinho a todos os irmãos, hoje à tarde ainda teremos o drive-thru, ou seja, aquele irmão que não pôde ou se esqueceu por algum motivo de trazer sua oferta, seu dízimo, hoje das 4 às 5 haverá oportunidade de você ou algum familiar trazer o seu dízimo, sua oferta, e também 1 quilo de alimento para Asa, ok? Das 4 às 5. Obrigado a todos. Sábado que vem, no mesmo horário, teremos o culto da forma que foi feito hoje, escola sabatina e culto. Obrigado a todos pela presença. Deus abençoe. Domingo e quarta não haverá culto, tá bom? Só para reforçar. Domingos e quartas não haverá culto. Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza, que Deus te abençoe, que Deus te proteja na senda
dirija, me guarde em paz. Amém.